A luta mais equilibrada dos games, Scorpion e Sub-Zero tem uma rivalidade bem alta nos jogos, filmes e até mesmo nas HQs. Mas hoje, no duelo mortal de hoje, vamos descobrir quem realmente venceria no confronto, Sub-Zero ou Scorpion. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos mais em um duelo mortal e hoje estamos aqui em um duelo mortal entre fogo e gelo, Sub-Zero e Scorpion. Seres bem clássicos, né, de rivalidade, porque são dois caras que brigaram muito em muitos jogos, enfim, na franquia Mortal Kombat, né? E hoje é a vez deles. E quem me pediu esse duelo mortal foi o Felipe Santos do Rosário, pediu aí o Sub-Zero contra o Scorpion, e também me pediu também o Otávio Leal. Me pediu também o duelo mortal do Scorpion e com o Sub-Zero. Mas eu vou considerar essa luta aqui, tá, do Sub-Zero e do Scorpion, algumas versões diferentes, tá? Por quê? Para ter mais equilíbrio, já que a gente não vai precisar analisar todos os jogos, ou um jogo específico, vários jogos específicos, ou várias HQs, ou vários filmes. Não, eu quero tentar encurtar o menor possível tipo de embasamento de versões que a gente vai utilizar aqui, beleza? Para você que tá chegando agora no canal, cara, e não tá inscrito, se inscreve aí. Esse canal aqui é um canal que você vai ver só duelo mortal entre anime, filme, série, personagens de jogos como esse aqui, cara. Esse é o canal de duelo mortal. E vamos aí começar primeiramente com o Scorpion. Bom, o Scorpion tem poderes e habilidades como o seguinte, tá? Ele tem super força, ele é um artista marcial muito bom, tá? Ele já treinou ninjutsu, kenjutsu, laijutsu, kakido, muay thai e piguai. Ele pode usar qualquer tipo de arma, espada, punhais, entre outras coisas. Ele é bem ágil e também tem imortalidade. Ele pode reviver após a sua morte. Ele também tem a manipulação do fogo infernal, onde ele pode usar um poder de fogo baseado na sua respiração também. E esse fogo, obviamente, ele é um fogo do inferno. Então nada de tipo de fogo fraquinho não, é um fogo bem poderoso. Também tem teletransportação, ele pode se transportar para outros seres, né, junto com outros seres para o quinto plano de Niflheim, onde a sua força será drenada e poderes e habilidades de luta serão, obviamente, removidos, enquanto ele se torna ainda mais poderoso a cada momento que passa. E ele é capaz de detectar a mácula de Niflheim na sua alma. E também tem sentidos aprimorados, criação de portal, ele pode abrir ou também cobrir o seu corpo com o seu fogo infernal. Também, claro, criar portais baseados no fogo, armazenamento dimensional, resistência também ao fogo, transmutação e manipulação da alma. Ele tem alguns equipamentos, tá, que ele usa, que é kunais, espadas e katana, tá? Tem algumas habilidades, que é o soco infernal, tá? O soco do fogo infernal, a jogada no ar, a aura de chamas, o queimante, o bola de fogo, a bola do inferno, o fogo infernal e o chute flamejante. Também tem a invocação de demônios para poder ajudar ele. Uma observação aqui, tá? O único registro de fato, tá, que tem do Scorpion na sua derrota dele mesmo, tá, foi pro Sub-Zero do Bihan, enquanto ele ainda estava vivo, onde ele era vivo. Fora isso, não tem nenhum tipo de registro ou outro tipo de meio oficial, né, claro, de que alguém matou de fato o Scorpion. Depois que ele voltou como espectro, além do mais, toda vez que ele foi, entre aspas, derrotado, ele acabou voltando, né? Que também é uma habilidade dele para ele poder voltar por causa do inferno. Vale ressaltar que quando o Scorpion foi, entre aspas, vencido pela Devorar com o veneno dela, aquilo que aconteceu, ele estava desprevenido. E além do mais, foi bem estranho ele ter sido, entre aspas, morto, né? Ou derrotado, pois o Scorpion já sobreviveu a diversas coisas piores. E ele também perder para isso foi meio que sem sentido algum, já que ele poderia ter colocado seu corpo em chamas, ter chamado seu espectro ou mesmo tentar se teletransportar. Enfim, aquilo foi meio que uma coisa de roteiro, né? Para ficar sem sentido, para seguir um roteiro, para seguir um script, sem nenhum tipo de explicação, certo? Então vamos aí para o Sub-Zero. Sub-Zero tem super força, ele é um artista marcial também bem qualificado, ninjutsu, Shotokai, Dragon Kung Fu, Jung Yang, esgrima e dentre muitos outros. Ele é um grande mestre em armas, empunha adagas, espadas, martelos, escudos e assim vai. Manipulação do gelo, ele pode gerar e absorver também o ar, vapor da água congelante, né? Ele também é um mestre furtivo, criação de armas, pode criar armas usando seus poderes, manipulação do ar, ele pode emitir seu super sopro gelado, intangibilidade baseado no seu gelo, tá? Com o seu corpo. Então ele congela o seu corpo e ele fica, entre aspas, intangível, né? Teletransporte, ele pode transportar com seu gelo através, né, disso ele pode aparecer em outro lugar. Pontos de pressão com seu ataque, onde ele usa um estilo de luta, que esse tipo de estilo de luta, né, de ataques que ele usa, também pode induzir ao nocaute o seu inimigo. E equipamentos que ele usa, tá? Ele pode criar ou convocar coisas
baseados no gelo, como por exemplo, clones, espadas de gelo, punhais de gelo, martelo de gelo, machado e assim vai, tá? Habilidades, ele tem criomancia, criação de arma, criação de campo de força, teleporte, voo através do gelo, manipulação de chi e centros aprimorados, certo? Então vamos aí para a luta. Essa luta vai ser bastante difícil de se explicar, tá? Pois eu vou considerar aqui os jogos do Mortal Kombat X, o 11, o filme do Mortal Kombat Legend e algumas HQ do Mortal Kombat, principalmente a do Mortal Kombat X de 2015. Eu não vou seguir muito a lógica dos jogos, HQs ou filmes que acabam seguindo, tá? Já que cada um tem um script do que deve e vai acontecer. Então fica meio que muito roteirizado a luta, um ou outro tem que vencer para poder continuar a história. Então vamos analisar somente os feitos, poderes e habilidades e até mesmo as lutas que tiveram. Vamos colocar isso numa balança e ver quem poderia vencer. Força. Tanto o Scorpion quanto o Sub-Zero já demonstraram feitos de força bem impressionantes. Sub-Zero, por ter condições de poder usar poderes baseados no gelo, ele pode fazer qualquer coisa, congelar e quebrar como se não fosse nada, tá? Por exemplo, quando ele esmagou a cabeça de 2 caras depois de ter sido congelado por eles no MK-X. Além dele também já ter congelado e depois ter arrebentado uma parede bem dispersa, cara, no X-Comics. Então assim, de fato, o Sub-Zero ele pode usar seus poderes de gelo para poder congelar qualquer coisa e quebrá-la, podendo até mesmo fazer isso com uma parte do corpo humano. Isso, sim, é um grande problema. Já o Scorpion, ele possui uma força que permite esmagar crânios e pedras com muita facilidade, arrancar uma coluna, entre aspas, né, vertebral dos ciborgues, arrancar a cabeça e até mesmo torcer ela em 360 graus. Cara, isso é alguma coisa bem absurda. Além do mais, ele ter vários momentos onde ele realizou Fatality no Sub-Zero e outros seres do plano terreno. Inclusive, o Scorpion já atacou o Raiden com uma força suficiente para poder quebrar o crânio dele, o que é um baita de um feito. A força dos dois podem sim ser bem equiparados em muitos momentos, o que dá a ele a capacidade de quebrar grandes construções, erguer grandes estruturas e até mesmo rasgar membros das pessoas. É algo descomunal. Mas para mim, o que o Sub-Zero pode levar um pouquinho de vantagem é que ele pode usar o seu fator de gelo para poder congelar alguma parte do corpo do Scorpion ou mesmo gerar grandes estruturas e gelos tão fortes que necessitaria de uma força gigantesca para poder quebrá-la. Já que o auge do Sub-Zero, onde ele estava possuído, ele conseguiu criar uma explosão de gelo na cidade tão grande e forte e ultrapassava o zero absoluto. Se a gente for comparar, seria basicamente tipo um homem de gelo da vida, né? Mas o Scorpion na HQ MK-X, ele demonstrou alguns feitos interessantes que poderia ampliar, tá, a sua força dependendo do estado da emoção dele, com a capacidade de dar um soco utilizando um fogo infernal, que não é um fogo comum, para poder amplificar sua força em dobro ou até mais. Então assim, Scorpion pode sim se igualar à força física do Sub-Zero, mas o Sub-Zero pode levar a vantagem tanto quanto o Scorpion leva, podendo congelar seu punho ou algo do tipo. Inclusive o Sub-Zero já lançou também o Scorpion de volta com um ataque deslizante, e depois de chutar ele com um pedaço de escombros, destruindo ele também. Então assim, o gelo que o Sub-Zero pode produzir ou formar, dependendo da densidade ou dureza dele, chegando ao ponto de fusão, seja pelo ar ou mesmo pela água, em algum lugar que ele estivesse lutando, isso pode aumentar a densidade do gelo para que ele fique mais forte, resistente ou mais fraco e mais fácil de ser quebrado. E segundo essa analogia, Sub-Zero pode fazer um punho para ficar tão duro que pode ser sim mais forte que os punhos do Scorpion, dependendo do caso, tá? Velocidade. Aqui eu acho um pouquinho mais desvantagem para o Sub-Zero, porque por mais que o Sub-Zero possa ser mais rápido, ele tem estilo de lutas muito parecido com o do Scorpion. A desvantagem do Sub-Zero é de tamanho tão grande que o Scorpion utiliza isso muito por sua vantagem na luta, seja para poder infiltrar em grandes lugares, tá, para poder ser furtivo, né, para poder atacar seus inimigos ou até mesmo fugir se for o caso. Então o Scorpion tem seu teleporte baseado no fogo, o que dá a ele a capacidade de se locomover instantaneamente. Então por mais que o Sub-Zero tenha uma reação grande e seu fator de luta como os ninjutsu, os gremos e assim vai, como vantagem, a capacidade do Scorpion de reagir é bem alta pelo fogo ou mesmo pela sua técnica de luta do Shiryu. Então acabam sendo mais agressivos e violentos no combate corpo a corpo. Inclusive, o Scorpion já foi capaz de se esquivar do próprio ataque do Sub-Zero, que seria mais rápido do que uma explosão de um míssil do Sector, que também não devemos deixar de citar que o Scorpion pode ser em muitos momentos mais rápido que o Raiden. No MK11, o Scorpion se encontrou com seu outro eu,
né, o seu antigo. Eles lutaram, né, conseguiram lutar ali uma breve luta, né, ficou bem equilibrado. E reagiu a ataques e os teleportes do seu eu antigo. Então o Scorpion leva essa vantagem, essa questão de velocidade, resistência. Nesse caso vai variar de pessoa para pessoa. Como assim, Thiago? Alguns podem dizer que o Sub-Zero, sim, é mais resistente por ter vantagem de gelo e criar clones e suportar ataques. Até mesmo usar seu gelo para poder se curar. Onde ele é capaz de gerar gelo praticamente do nada, somente absorvendo o ar, fazendo com que ele crie uma espécie de escudo no seu corpo para poder resistir a alto nível de ataques e impactos. E essa analogia segue aquela mesma analogia que eu falei para vocês lá de força, né? O gelo que o Sub-Zero pode gerar ou vai gerar vai depender muito da densidade que ele vai ter. O Sub-Zero é capaz de gerar uma densidade tão alta assim com o gelo, com seu gelo? Sim, é capaz. Caso isso ocorra, o Scorpion teria que usar mais força, ainda mais, para poder quebrar o seu gelo, o que precisaria de um número X de quilo ou toneladas para poder colocar nos seus golpes. Para outras pessoas, o Scorpion sim pode ser mais resistente, pois ele já recebeu ataques elétricos do Raiden tão forte que poderia matar qualquer lutador. Por exemplo, se pegarmos a descarga de raios de grande intensidade que pode se conectar ao solo e às nuvens quando tem uma tempestade na atmosfera, a intensidade desse raio pode ser de 30.000 amperes, mais ou menos cerca de 1000 vezes a intensidade do chuveiro elétrico. Isso que estamos falando aqui, tá, é de um raio, digamos que entre aspas, normal, né? Já que o Raiden é um deus, ele tem como amplificar esses poderes, né, para poder ser um raio bem mais potente. Que inclusive no filme do MK Legends, o Scorpion foi empalado por uma esgrime junto com o Sub-Zero. Ele acaba ficando consciente por algum tempo e depois ele acaba se soltando, mostrando que ele se recuperou após ter sido empalado literalmente, onde seu corpo fica completamente cicatrizado. Então, para mim, o Scorpion sim tem uma resistência ou pode resistir a desafios muito mais perigosos do que o Sub-Zero. Poderes. Bom, aqui é uma coisa bem sem lógica, tá? Ao mesmo tempo com lógica também, tá? Então assim, Sub-Zero manipula o gelo e o Scorpion manipula o fogo, tá? O fogo infernal. Na teoria, e até mesmo na prática, tá? Se a gente for parar pra pensar, o fogo derreteria o gelo. Mas isso, em muitas vezes, acaba que não funcionando. Onde o próprio filme do MK Legends, tá? O Scorpion, antes de morrer, quando ele estava na sua forma humana, ele conseguiu soltar do gelo do Sub-Zero, que tinha prendido ele na parede, né? Contra a parede. Isso na sua força física quando ele estava machucado. Então, digamos que o fogo numa ocasião como essa, pode sim ajudar a ele a quebrar o gelo, dependendo na densidade que esteja. Na HQ MKX, onde vemos que é mais sobre isso, tá? Onde o Sub-Zero está no seu auge de poder, sendo controlado por um demônio, o Sub-Zero congela toda a cidade. E obviamente o clima fica mais frio, né? Dando vantagem pro Sub-Zero e dificultando pro Scorpion, onde ele terá que lidar com o fator de campo de batalha. Além do mais, que o Sub-Zero também pode criar campo de força baseado no gelo. Caso essa pessoa encoste nele, a pessoa é congelada instantaneamente. É claro que isso funciona sim muitas vezes com inimigos que o Sub-Zero acaba lutando. Contra o Scorpion já houve casos, mas nada que o Scorpion pudesse escapar disso, né? O que deixaria essa luta na questão de poderes muito equilibrado. De fato, não dá para afirmar 100% de certeza que o Sub-Zero ou o Scorpion é efetivo um com o outro, pois dependendo do fogo, no filme ou na HQ, cada luta vai ser diferente. Você vai ver o Scorpion tendo vantagem e vencendo, e a outra você vai ver o Sub-Zero vencendo e tendo vantagem. Então é praticamente impossível afirmar com extrema certeza que os poderes de um ou de outro é mais forte ou seria mais efetivo. O ideal seria sim dizer que ambos são equilibrados e que os poderes sim podem ser efetivos baseado num equilíbrio um com o outro. Para resumir, esse duelo seria bem equilibrado, já que nas HQs, jogos, filmes, em algum lugar esses caras lutam, qualquer lugar que eles vão se enfrentar é uma luta violenta, equilibrada e, é claro, com muitos fatales. A vantagem do Sub-Zero em criar armas com o seu gelo para poder usar como vantagem no combate pode ajudar ele, mas na sua maioria das vezes essas armas acabam sendo quebradas quando colidem com alguém, né? Colidem com algo. O Scorpion tem uma corrente que é famosa, né, pela sua fala "Get over here". Então, esse ataque do Scorpion, por muitas das vezes, sim, pode ser fatal para poder finalizar a luta fácil e rapidamente. Além do mais, causar perfurações bem altas, como o Scorpion já fez na HQ MKX. Mesmo que o Sub-Zero, upado,
o Scorpion ficava cada vez mais furioso e usou isso, né, as suas correntes banhadas no fogo do inferno para poder fazer o Sub-Zero ter uma certa dificuldade. E os poderes do Sub-Zero podem sim ser efetivos, muitas vezes críticos, ao ponto de fazer o inimigo ser parado e finalizado pelo Sub-Zero. Mas o que complicaria é a alta velocidade do Scorpion de se locomover com seu fogo, sendo praticamente instantâneo. Por mais que o Sub-Zero consiga pegar o Scorpion com o seu gelo, o Scorpion se mostrou tendo capacidade de se regenerar de feridas e até mesmo de coisas piores e ser torturado no inferno ou ser empalado. Na própria HQ é mostrado que o Sub-Zero pode congelar um momento no tempo, mas isso não teve muito efeito no Scorpion. Para finalizar, sabemos que o Scorpion pode invocar demônios do inferno para poder ajudar ele, onde daria uma chance para o Scorpion finalizar a luta, como ocorreu na própria HQ MKX. Por fim, a verdadeira imagem do Scorpion, quando ele mostra seu rosto, de fato incineraria o seu oponente, finalizando então a luta. Ou então o Scorpion poderia levar o Sub-Zero para Niflheim, onde os poderes do Scorpion iriam aumentar com um tamanho gigantesco. Então, sim, quem vence esse duelo mortal seria sim o Vengeance will be mine! Bitch! Fatality. Scorpion. Seria sim o Scorpion. Mas e pra você? Você acha que o Scorpion vence? Você acha que o Sub-Zero vence? Ou você acha que dá um empate? Pra quem você acha que vence esse duelo mortal? Comente seus pontos, seus argumentos, a sua opinião aqui embaixo. O que você acha que realmente venceria? Lembrando que se você gosta de duelos mortais, como esse aqui, cara, tudo em relação a quadrinhos, não perca essa chance. Se inscreve no canal, tudo em relação a quadrinhos, filmes, séries e confronto entre personagens, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até mais.